Olá, vamos dar continuidade ao trabalho, então, na unidade 6 do nosso curso de banco de dados espaciais. No vídeo anterior, nós havíamos carregado aqui no banco de dados as geometrias, né, os shapefiles Bacia Negro e BR153, que vamos utilizar aqui ao longo da unidade 6, e abrimos os scripts, né, o arquivo, com os scripts da unidade 6. Então vamos começar a trabalhar aqui. Então primeiro aqui vamos analisar a função st equals. Então nós vamos ao longo da unidade 6 dos vídeos aqui referentes à unidade 6 aplicar várias funções de relacionamento espacial do PostGIS. Então vocês podem consultar ali no livro texto, que vai ter uma breve explicação, né, de cada uma dessas funções de relacionamento que nós vamos estudar aqui. Enquanto no capítulo 5, na unidade 5 do nosso curso, nós estávamos trabalhando com as geometrias individuais, com uma tabela apenas, com as geometrias de uma tabela também apenas. Aqui o foco vai ser o cruzamento, então, né, a utilização ou a verificação de algumas questões relacionadas a duas ou mais tabelas, tá? Ou geometrias, tá? Então, no caso aqui, o st equals é uma função usada para verificar se duas geometrias são iguais, tá? E o que seriam duas geometrias iguais? Dê uma olhadinha no livro texto, vai ter ali uma breve definição, tá? Então, não só precisamos das geometrias com a forma igual, que tem o mesmo formato, mas precisamos também que elas estejam posicionadas, localizadas no mesmo espaço, no mesmo local, né, no mesmo espaço geográfico. E aqui, então, para verificar, nós vamos criar nós temos lá na nossa tabela Censo Municípios, todos os municípios do Brasil, né, suas geometrias, e vamos aqui criar uma visão materializada apenas do município de São Paulo, tá? Optei aqui por criar visões materializadas ao longo de todo o capítulo, porque senão, se eu posso criar views, né, não materialized views, mas aí toda vez que eu aplico uma consulta, ele vai, né, toda vez que eu chamo uma visão ou aplico uma consulta envolvendo uma visão, ele vai lá, tá, no banco de dados, e vai ser gerada, né, essa consulta para buscar os elementos que eu quero. Por exemplo, aqui, né, se eu for criar uma view ao invés de um materialized view, toda vez que eu quiser aplicar depois a minha função aqui, st equals, ele vai lá no banco de dados, né, vai consultar a tabela Censo Municípios e vai buscar pelo município cujo nome é São Paulo, tá? Duas vezes nesse caso, né? E criando o Materialized View, já tem uma visão, né, com o município, uma visão materializada que armazena o município ali, né, os seus atributos e a geometria. Então ele vai direto aqui na visão materializada, então vai ser muito mais rápida a consulta, tá? Então vamos lá criar então uma visão materializada aqui São Paulo. Criamos a primeira aqui, né? E vamos criar aqui uma visão materializada São Paulo 2. Ficou um nome meio, né, simplório aqui, mas é só para a gente verificar, né, essa função. Então, criamos os dois, vamos analisar aqui, ver se foi criado, né? Vem aqui em Materialized Views, clica aqui, né? Ele vai atualizar e mostrou ali São Paulo e São Paulo 2, então tem as duas geometrias que eu quero testar se elas são iguais ou não no nosso banco de dados. Podemos visualizar elas também aqui no QGIS. Então, para isso, né, relembrando, vem em camada, adicionar camada, camada PostGIS, conecta com o banco de dados e navega no esquema, procurando onde estão as camadas, né? Aqui estão São Paulo e São Paulo 2, São Paulo e São Paulo 2.
Aqui vai ter um aviso, tá? Porque ela não é uma tabela, é uma Materialized View, tá? Então, mas não precisa se preocupar aqui, tá? Porque como nós temos uma geometria única, a gente não vai ter problema. Então aqui, ó, nós temos as duas geometrias referentes ao município de São Paulo. Realmente, né, elas são iguais e estão no mesmo local, né? Claro que a gente tirou lá do censo municípios duas geometrias, não tem como elas serem diferentes nesse caso, tá? E vamos ali então no nosso banco de dados, no PGAdmin, aplicar então essa consulta. Então, aqui nós temos, ó, ST equals AG1, BG1, as geometrias iguais, from São Paulo A, São Paulo 2B. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Estou chamando a nossa primeira visão materializada São Paulo e estou dizendo que o nome dela é A. Tá? Isso aqui é um aliás, é um apelido. Né? Então, ao invés de colocar ao invés de só chamar, né, São Paulo e São Paulo 2, eu estou dizendo assim, ó, estou chamando São Paulo e dizendo que o nome dela vai ser A na nossa consulta. Tá? Para que eu faço isso? Para quando eu chamar aqui a geometria, ó, eu não preciso colocar São Paulo, eu coloco só A. Tá? Então, se eu tivesse colocado aqui from São Paulo, vírgula, São Paulo 2, eu teria que, quando chamasse aqui as geometrias, teria que ser São Paulo.geom, vírgula, São Paulo 2.geom. Para ele saber, né? Porque aqui ele está pegando, para verificar a igualdade, a geometria que está armazenada na tabela A, que eu falei que o nome é A, São Paulo, e a geometria que está na tabela B, que eu, né, chamei aqui de B, São Paulo 2. Tá? Então poderia ter chamado de qualquer coisa aqui, poderia aqui ser S1, S2, B, C, D, E, tá? Então a gente coloca aqui um aliás que a gente quer, na verdade, né, uma coisa bem simples, para depois eu poder chamar aqui, né, usar. Isso aqui não é obrigatório, né? Só é uma boa prática porque é muito mais fácil, na verdade, né? De fazer dessa maneira do que estar chamando aqui, do que colocar aqui o nome das tabelas nesse local aqui, tá? Quando eu vou chamar a função para comparar as geometrias. E falei lá que eu queria que o nome da saída, né, ali da coluna que vai verificar se é verdadeiro ou falso, né, coloquei o nome geometrias iguais, tá? Pode colocar o nome que quiser, né? É só para ficar mais fácil de, né, na saída aí vai dar geometrias iguais, false ou true, tá? Então vamos aplicar aqui. Aplicamos nossa consulta. E aí nós temos lá, né, geometrias iguais, é um booleano, né, retornou booleano, retornou true. Sim, São Paulo é igual a São Paulo, né? Que bom. Agora vamos criar uma nova visão materializada com a geometria do município de Belo Horizonte. Então a gente vai retirar o município de Belo Horizonte lá da tabela Censo MUM e vai criar uma visão materializada com ela. Então, create materialized view. Vou executar o script. Executou com sucesso aqui. E aí nós podemos atualizar aqui, né? Clica com o botão direito, atualizar as visões materializadas. Aqui apareceu Belo Horizonte. Eu posso, né, da mesma maneira, ir lá no QGIS e adicionar essa visão materializada. Então vamos lá, camada, adicionar camada do PostGIS. Venho aqui, ó, ela não está aqui, essa visão, porque lembrem que eu estava explicando lá no capítulo 5, que aqui eu abri, né, o gerenciador, ele aparece todas as tabelas, visões e visões materializadas que eu tinha no meu banco de dados até aquele momento anterior. Tá? Agora eu criei uma visão nova Belo Horizonte e não está aqui ainda. Eu tenho que conectar novamente para que ele conecte e busque lá o que tem de novo. Belo Horizonte está aqui, ó. Clico 2 vezes e vai abrir então a nossa camada. Então lembrem aqui do QGIS, né? Abriu, mas não está visualizando. Manteve a visualização em São Paulo. Então se tu quiser, clique no botão direito, Zoom to Layer, né? Tá aqui Belo Horizonte, ou reduz um pouco aqui o nível de zoom
para aparecer então Belo Horizonte e São Paulo também aqui. Tá? Bom, pessoal, então temos aqui as nossas, né, geometrias referentes a São Paulo e Belo Horizonte, né? Nitidamente elas não são nem iguais, nem estão na mesma posição, na mesma localização, não ocupam o mesmo espaço geográfico. Né? Vamos voltar lá então para o nosso... vamos aplicar aqui uma consulta só para verificar, né, se Belo Horizonte está tudo certo aqui com ela. Aplicando aqui então vocês devem ter as respostas um pouco mais rápidas no computador de vocês, né? Como eu estou gravando aqui, sempre fica um pouco mais lento, tá? A visualização para vocês fica um pouco mais lenta no vídeo, fica mais lento do que está ocorrendo aqui no meu computador. Então aqui nós temos, né, os dados da visão Belo Horizonte, da visão materializada, né? População de 2010, 2.375.000 habitantes, população de 2022, 2.392.000 habitantes, tá? E alguns outros atributos. Vamos aplicar então o ST equals para as duas geometrias, né? Notem aqui, ó, continuei com São Paulo A e agora Belo Horizonte falei que era o B, tá? Então só mudei na verdade aqui, não, mudei aqui embaixo Belo Horizonte, tá? No from, na tabela, e a verificação da igualdade está igual, tá da mesma maneira do que na consulta anterior, A.G1, B.G1, tá? Mas como eu estou falando que agora o B é o Belo Horizonte, ele vai verificar com relação a essa geometria. E aí nós temos, né, como era de esperar, false. Né? Realmente, a geometria de São Paulo não é a mesma geometria de Belo Horizonte. Eu vou pausar esse vídeo, pessoal, e no próximo vídeo nós vemos aqui o ST intersects.